Eu vou pular, tá? Porque são textos um pouco longos, não dá para ler o capítulo todo, senão vai demorar muito. Você vai entender porque eu vou fazer um resumão, né? Diz assim, versículo 4. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário, porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares? Agora lê lá embaixo, versículo 7. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não façais mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: por que fiz? O que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti, até agora e ao dia de hoje, para que não vá a peleja contra os inimigos do rei meu senhor? Versículo 10. Agora, pois, amanhã de madrugada levanta-te com os criados de teu senhor, que têm vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, e ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimado a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com eles alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã, a Jezrita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam num campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, comeu e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passa, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias.
Versículo 15, e disse Davi: poderias descendo guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a esta tropa. Versículo 17, e feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Pai, muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado, meu Deus, porque nós sabemos que tu ages através da tua palavra, através da adoração, através da oração. Tu és o Deus Todo-Poderoso, e te peço, Espírito Santo amigo, fica conosco, fala ao nosso coração essa noite, no nome de Jesus. Abra os ouvidos espirituais do teu povo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Uma palavra conhecida, já preguei ela 1 ou 2 vezes aqui, anos anteriores, mas de uma outra forma. Eu estava lendo, buscando uma palavra, e Deus me deu esse texto para falar de uma outra forma contigo. Nós vemos aqui, e eu vou explicar o que estava acontecendo. Presta bem atenção nos capítulos anteriores. Eu vou fazer um resumo. Davi, ele, por um momento de perseguição, Saul estava perseguindo ele. Ele, para se livrar de Saul, o que ele fez? Ele entrou em território filisteu, ele foi para Gate, onde tinha o rei Aques. Ele e seus 600 homens, que foi a forma para que Saul esquecesse dele. Você vai ver isso lá em 1 Samuel capítulo 27. Quando ele chegou lá, ele ficou, ele se apresentou a Aques junto com seus homens, e Aques achou graça em Davi, colocou ele como um soldado, um guerreiro do lado dele, para guerrear as guerras. Olha só que coisa, colocou do lado. Agora o rei de Davi era Aques. Você viu o que ele falou: meu rei, meu senhor, quando ele reclamou de não guerrear. Está bem claro no texto que nós lemos. E o texto diz, que agora, no capítulo 29, olha o que acontece. Davi, ele vai para a guerra, agora contra os próprios irmãos. Caramba! Davi estava lá, foi para a linha de frente, só que os príncipes dos filisteus, que são outras, são Asquelon, Asdod, são várias tribos que fazem, o povo filisteu, falou: não, esse aí não, ele não vai com a gente não deixa ele ir com a gente. Aí você vai perguntar: por quê? Porque Davi, lá em 1 Samuel 17, fala que quando ele era jovem, ele derrubou Golias, que era um líder filisteu, era um guerreiro filisteu. Davi, outrora, derrubou centenas de soldados filisteus. Davi, outrora, cantava musiquinha. Saul derrubou 10.000. Mas Davi, quem se lembra dessa musiquinha? 1.000, Saul derrubou 1.000, mas Davi 10.000. Rapaz, eles iam trazer alguém que poderia se rebelar contra eles no meio da guerra. Vai que Davi passa para o outro lado. Não leva ele não deixa ele vir comigo não. E o que aconteceu? Davi, ele voltou frustrado. Voltou frustrado. O rei Aques falou: não, volta, porque os outros reis não querem que você fique aqui. E Davi: o que eu fiz, meu senhor, e tal, começou a reclamar, pegou e voltou. E Deus gerou uma coisa para falar para você, Imagine Davi, mal ele sabia que por trás disso Deus estava agindo para que ele não guerreasse. Imagine Davi guerrear com o próprio pessoal que no futuro ele seria rei. Imagine Davi guerrear, e ser rei, e chegar e falar que outrora ele matou a própria nação que ele
Não tinha lógica. Deus estava no negócio, meu irmão. Deus deu um livramento de guerra para Davi. Deus deu um livramento naquele momento ali, e Deus gerou no meu coração falar para você. Imagine você levantar uma guerra, uma situação, você mesmo que está aí sentado, eu aqui, nós levantamos uma situação de uma guerra, que pode estragar o nosso futuro, o futuro que Deus preparou para você e para mim. Era o que Davi estava fazendo. Imagine você construir algo que lá na frente o teu futuro poderia estar em jogo. Imagine você entrar numa guerra que você começar a batalhar por uma coisa que não vai te levar a nada, a lugar nenhum. Imagine você guerrear numa situação dessa. É em cima disso que eu estou te falando, amado. Ele ia guerrear, e não ia ter futuro nenhum, porque Deus tinha planos para ele. Aí eu pergunto a você, pergunto a mim mesmo: você está guerreando as guerras certas? Você tem a certeza que teu dia a dia você guerreia as guerras a qual Deus permitiu e direcionou você guerreá-las? Ou você está guerreando guerras que não são suas? Porque Davi aí, ele estava guerreando uma guerra que não era dele. Presta atenção. Ele estava num lugar que ele estava guerreando uma guerra contra os próprios irmãos. Ele perdeu a noção da coisa. Tudo bem, eu tenho uma situação, Saul é contra mim, Saul está contra mim, não, eu vou para o outro lado, eu vou voltar. Amado, mas numa guerra morre todo mundo, filho. Morre não só os soldados, mas ele entrar na cidade, até aqueles que gritaram 1.000 e 10.000, estava no rolo também, vai matar, e ele faria parte. Você está entendendo? Uma coisa que eu queria falar: você está guerreando de novo as tuas guerras, as guerras a qual, vão chegar a um fim, a um propósito. Mano, Deus não guerreia a guerra que não vai levar a propósito nenhum, segundo a vontade dele. Agora, aquelas que estão segundo o seu propósito, amado, ele vai guerrear, ele vai até o final contigo. Ele vai até junto com você. Mas, meu amado, guerra que não é dele, guerra que não é para você, ele não entra, ele não te coloca para te dar a vitória. Ele livra você da guerra e faz você não entrar nela. Ele te livra. Ele te livra. Nós temos que prestar muito bem atenção com o que nós estamos nos envolvendo. Deus tem um futuro para você. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Deus tem um futuro para você. Muitas vezes, para mostrarmos uma coisa que Deus falou aqui, muitas vezes para mostrarmos lealdade às pessoas, muitas vezes para eu mostrar que eu amo a pessoa, muitas vezes para eu mostrar que eu estou do lado da pessoa, muitas vezes para eu, porque eu amo a pessoa, eu vou e entro numa guerra que muitas vezes não faz parte da minha vida. Não é para eu entrar. Mas eu tenho uma dívida com ela. Mas e aí? Deus confirmou isso no teu coração? Davi era um homem eleito. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Estava com uma guerra que não era dele. E eu fico pensando no caminhar do dia a dia. Eu fico pensando nos dias que nós estamos vivendo. Eu fico pensando em vida de pessoas. Deus falou bem claro para mim: fala isso. Tem gente, aleluia, que Deus está dando livramento, e você está querendo entrar numa guerra. Pode ser várias coisas, vários desafios, vários tipos de batalha, vários comprometimentos que você toma para você. Não estou falando só de guerra, que eu estou falando, caramba, é luta. Não é isso não, meu irmão. Não é isso não. São coisas que a gente abraça sem uma direção de Deus. São coisas que eu abraço de uma pessoa que de repente vai gerar uma dívida para mim.
São coisas que eu não analiso a situação, mas eu me deixo mover pelo coração e não pela razão do momento que eu estou vivendo. Eu embarco, entro numa guerra, tomo parte dela, e no final, quem sai ferido é você. Davi naquele momento ali, meu amado, ele estava querendo servir aquele homem, mas ele não estava prestando atenção que, amado, Deus estava preparando ele foi ungido, até isso ele esqueceu, derramaram óleo na cabeça dele, tu vai ser rei. Como é que eu vou entrar no lugar aonde eu vou ser rei e matar as próprias pessoas que eu vou governar? Não tem lógica. Tem guerra que não tem lógica, porque nós entramos. Tem momentos que a gente se endivida, tem momentos que a gente faz coisas que não é para fazer. Nós nos movimentamos pelo emocional, pela necessidade. Deus está te alertando essa noite aqui. Tem guerra que não é para você entrar. Deus está te dando livramento, meu irmão. Tem gente aqui que ainda nem apareceu a guerra, mas, meu amado, se não acontecer nada, não vem a resposta do jeito que você quer, amado, glorifica, exalta o nome do Senhor. Ele tem o controle da tua vida. Aleluia, porque a tua vida pertence ao Senhor, as minhas guerras pertencem ao Senhor, Ele guerreia as minhas guerras. Se Ele me colocou lá ser na direção, Ele vai me tirar. Se eu entro, eu vou sair. Se, aleluia, se o inimigo entrar por um caminho, vai sair por 7, porque a guerra pertence ao Senhor. Aleluia, você pode dar um glória a Deus? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vigia, crente. A gente está vivendo um momento, meu amado, presta atenção. Você tem que entender que nem tudo é trigo, pode ser joio. Tem momento que a gente anda, meu amado, você tem que estar muito ligado com as coisas. Eu tenho visto uma igreja que está sendo, às vezes, machucada, deteriorada. Pessoas estão sendo machucadas, pessoas estão indo para uma banda errada, para o outro lado, porque não param e não analisam. Escolhe o lado do joio e não escolhe o lado do trigo. As reclamações que eu, numa conversa de pastores, são sempre as mesmas coisas. São decisões erradas que muitas vezes se fazem. Entra em guerras que não são suas, e no final, caramba, Deus faz você entrar quando a guerra é com Ele. Deus faz você sair. Deus vai te dar a vitória. Deus tem um propósito. Deus tem um chamado para você. A Bíblia fala em Salmo 68, versículo 20: o nosso Deus é um Deus que salva. Ele é soberano. Ele é o Deus que nos livra da morte. Ei, meu irmão, Ele é o Deus que te dá livramento todos os dias. Ele é o Deus que te salva todos os dias. É no meio da peleja, é no meio da guerra, é no momento que você quer uma direção, uma resposta. Ele sabe por que está fazendo. Não reclama, não murmura, glorifica. Aleluia. Glorifica, meu irmão. Nem sempre vai ser da forma como eu quero que aconteça. Davi voltou murmurando, voltou murchinho. Mas ele sabe que Deus estava trabalhando ali. A gente tem que estar, por isso que eu estou falando, nós precisamos a cada dia buscar a presença de Deus. Situações, desafios, direções vão surgir todos os dias para você. Amado, todos os dias você tem que dar um sim ou um não, tomar uma decisão. O homem, a mulher, todos os dias tomam decisões diárias. E nós temos que saber com cautela as decisões que nós tomamos. Todos nós somos feitos de decisões diárias. Você liga a televisão, é uma decisão. Você desliga, é uma decisão. Você vai no banheiro, uma decisão. Eu vou na rua. Eu vou dar um sim aqui. Vou dar um não. Vou dar uma resposta no zap. Eu vou falar, amado. Tudo isso são decisões que você está tomando. Nós temos decisões diárias. Muitas decisões que nós tomamos diariamente. Aleluia. Às vezes nós não entendemos porque aquilo que eu mais queria, estava tudo certo para acontecer, não acontece. Como foi com Davi. Davi estava, meu amado, na hora da guerra, para sentir o gosto da vitória ali. Aí sabe o que Deus faz? Deus o tira da guerra, Deus o livra da guerra. Mas esse livrar da guerra tem gosto de vitória.
De repente pode ser gosto de vitória para você também, quando Deus entra com providência. Você quer tomar uma decisão, você quer guerrear, você quer, eu vou fazer, eu vou lá, eu vou me inscrever. De repente nada acontece. Aí você fala, caramba, por quê? Amado, Deus está movendo alguma coisa. Deus pode estar movendo. Isso não quer dizer que não tenha batalhas que Deus não pode te levar. Isso não quer dizer que não tem lutas que você não tem que guerrear, porque Deus, para formar o vaso, muitas vezes é através de lutas. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 18, que ele pegou o vaso, o olheiro, e quebrou, e fez daquele vaso um novo vaso. Sabe por quê? Porque o vaso estava vazio. Muitas vezes a gente precisa de estar vazio para Deus quebrar e moldar, e às vezes precisa das batalhas e das guerras. Às vezes no momento teu que você está vivendo de desafio, Deus está nesse negócio aí. Deus está guerreando por você. Houve uma necessidade de você entrar, mas houve um direcionamento para você estar ali dentro. É diferente. Davi ali não era para estar naquele lugar. Como em muitos lugares, se você analisar a Bíblia, Davi não era para estar nem para fazer. Mas aqui seria uma coisa muito crucial. De repente, se Davi ele entra, ele não ia voltar de repente nem vivo, que era uma guerra. Como está as nossas pelejas diárias? Nós estamos pelejando as pelejas certas? Nós estamos tomando decisões corretas? As guerras que nós enfrentamos somos nós mesmos que criamos, ou seja, nós mesmos que criamos, a qual Deus não faz parte delas, ou é uma direção de Deus para você fazer estar ali? Eu vejo muita situação. Essa época é tão de eleição, é cada um falando uma coisa, mas quando eu pergunto às pessoas, vem cá, tu estudou, tu analisou, tu leu? Não, porque falaram. Puxa, você está entrando numa guerra que não é sua. Você tem que analisar as coisas. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Aleluia. Aleluia. A gente tem tendência de murmurar quando as coisas não andam do jeito que a gente quer. É uma coisa também, quando eu vou acreditar que eu vou conseguir algo, eu tomo uma decisão, as coisas não acontecem do jeito que eu entendo, não consigo ver aquilo da forma como deveria ser. Eu estava lá na linha de frente, vou meter o gol, estou chegando lá, daqui a pouco plum, desarmou tudo. Primeira coisa que você faz, reclamar da vida, porque você queria tanto, geraria até um desafio para você. A Bíblia fala em Tiago capítulo 5 versículo 1, fala: irmãos, não murmureis uns com os outros, porque podereis ser condenados, pois Jesus está às portas. Se a tua vida é de Deus, se você está entronizado com Deus, amado, o percentual de acerto vai ser muito mais alto do que o erro. Então, se não aconteceu, aleluia, o que você tem que fazer? Vai conversar com o Senhor porque não aconteceu. Vai falar com Deus. Vai sentar e conversar. Deus, estava tudo certo. Antes de você reclamar, converse com Ele. Antes de você chegar e não tomar a decisão, que era para tomar a decisão, era para esse desafio estar nas minhas mãos, eu alcançar aquilo que eu tanto queria, e não aconteceu. Não reclame. De repente Deus está te dando um livramento e você não sabe. De repente Deus está trabalhando na tua vida por uma coisa maior. Foi na vida de Davi, tem coisa maior para você, Davi. Você não precisa bater os irmãos, você não precisa fazer nada disso. Vai para o teu canto e fica quietinho, que eu tenho controle da tua vida. Aleluia, aleluia. Eu vejo muita gente que saiu do propósito de Deus porque abraçou o que não era para abraçar. Eu vejo muitas pessoas que para chegar a um determinado lugar, ou querer alguma coisa, tinha uma guerra, não era a guerra dele, aí ele entra. Aí no final, tudo que o diabo queria era tirar ele da posição. Você está entendendo o que eu estou falando aqui?
Dá um glória a Deus bem alto para o Senhor escutar. Aleluia. Porque toda guerra que você luta, presta atenção uma coisa, quando você se entrega totalmente para um lugar, muitas vezes, um lugar fica desguarnecido. Davi, o tempo que ele foi de ida, o tempo que ele voltou para uma guerra que não era dele, aquilo que era dele se perdeu, o diabo tomou. O diabo tomou, porque quando ele voltou, ele não tinha o que ele mais amava. Ou seja, a alegria da guerra virou choro e pranto, que era muito pior. Eu creio que Davi aprendeu alguma coisa aqui. Quando nós não guerreamos guerras que não são nossas, amado, um lugar vai ficar desguarnecido, porque o lugar vazio nunca fica, alguma coisa ocupa. E muitas vezes quando você volta e dá ao teu entender, aquilo que custou tanto para você construir, se perdeu. Questão assim, ó. Davi, quando ele volta para Ziclag, não tinha mulheres, não tinha crianças, por um movimento errado. Custou para ele entrar, custou para ele ganhar o coração, custou para ele construir a cidade. Estava ali a terra, ele levantou, ficou mais de um ano naquela terra, que o texto diz isso em 1 Samuel 27, fala o tempo que ele ficou lá, se não me engano, 1 ano e 4 meses. Amado, levantou, mas saiu para uma guerra que não era dele. Pede a Deus sensibilidade. Às vezes nós atrapalhamos o mover de Deus, tanto na nossa vida quanto na vida dos outros. Às vezes nós atrapalhamos, o mover do nosso filho. Ah, mas eu quero dar tudo de bom para o meu filho. Você tem que dar mesmo. Mas tem momentos que ele tem que guerrear as batalhas dele. Tem momentos que você tem que deixar para ele aprender a voar. A gente quer cuidar tanto, que acaba esse jovem, né, que está indo para o mundo, não ganha uma coisa chamada imunidade, vamos dizer assim, né, uma palavra. E sabe o que acontece? Você não vai estar sempre do lado dele. Ele tem que entender que ele tem que acreditar nele e que o Senhor defende as guerras dele. O Senhor guerreia as minhas guerras. Vai, eu fiz isso com a minha filha. A minha filha, nós demos estudo, ela tem casa, tem tudo lá, mas tudo que ela construiu, eu não me meti em nada. Eu posso falar isso. A empresa que ela abriu, bateria, tudo veio dela. Eu não me meti em nada. Sabe por quê? Para ela valorizar, aleluia, aquilo que está custando para ela valorizar as guerras que ela está entrando. Porque se ela entrou, ela tem que sair em nome de Jesus. Isso é para você também, meu irmão. Nem tudo é fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que vem com muita facilidade, você não aprende. Está entendendo o que eu estou falando? Eu aprendi algumas coisas nessa caminhada, nesses anos. Eu poderia, na época que a minha filha nasceu, eu via meu pai cozinhar, né, minha mãe. Meu pai era praticamente, ele trabalhava, já trabalhou dentro de restaurante, acho que ele era maître, essas coisas, né? Depois foi ser alfaiate, coisa não tem. Ele cozinhava muito, minha mãe também. Minha filha nasceu, quem foi para a cozinha? Eu fui quebrar a cabeça. A primeira comida eu sei que não deve ter sido muito boa, mas depois a gente vai aprendendo, meu irmão, vai errando, joga fora, volta. Você tem que pagar um preço. Eu podia pedir minha mãe, morava perto, eu estou dando um exemplo. Mãe, entra nessa batalha comigo aí, entra na minha guerra, traz comida para cá, separa aí, eu dou o dinheiro para a senhora. Não, eu vou cozinhar, eu vou para a cozinha, a batalha é minha. O filho é meu, então eu vou guerrear. Hoje, eu passei já da época do ovo, glória a Deus, amém? Avancei, meu irmão, mas eu tive que entrar numa batalha. Era uma batalha certa, era para minha família. Eu tinha que aprender a sustentar, a cuidar. Eu estou dando exemplo. As batalhas que são para você guerrear, você guerreie. Não passe para os outros, nem pensa às vezes, amado, você tem uma coisa tremenda dentro de você, o Espírito Santo. Você tem Deus, você tem uma igreja, você tem a palavra de Deus. Você tem tudo isso na tua mão.
Você está entendendo o que eu estou falando? Existem guerras que não é para entrar e a gente entra. Existem guerras que é para a gente entrar, a gente não entra. Que Deus está permitindo que você entre, que dali Ele vai construir uma coisa maior, então vai trabalhar com você. E existem guerras, quando a gente vai crescendo e entendendo, que não é para entrar e a gente não entra. Com o tempo a gente vai aprendendo isso. O tempo vai ensinando isso. A maioria dos gabinetes, as coisas que acontecem comigo, eu converso com as pessoas de acertos, foi muitas vezes de guerras que abraçaram que não era para abraçar, decisões que eram para tomar e não foram tomadas no momento certo, se deixaram passar. No momento que era para dizer o não, não Deus, então o negócio cresceu. No momento que era para dizer o sim e avançar, não avançou, deixou passar. Aí chegou o momento, já era. Pergunto eu para você, como você tem cuidado daquilo que Deus começou a construir na tua vida? Você tem cuidado com a tua casa? Aprenda uma coisa também: nenhuma guerra vencida, Deus está gerando isso no meu coração, vale a derrota da família. Nenhuma guerra vencida na tua vida vale a derrota da sua família. Ah, pastor, mas eu ganhei uma promoção, estou crescendo, fiz um curso, agora Deus me mostrou outro curso, o meu chefe falou para eu estender um pouco mais e tal. Enquanto isso, aquilo que Deus deu na tua mão para você guerrear e guardar, você está perdendo. O diabo, ele é astuto para colocar o povo do Senhor em dispersão, para que você não chegue a lugar nenhum. E a maior batalha que você tem que ganhar é aquilo que Deus deu na tua mão para você cuidar e apresentar para Ele naquele grande dia. Você perdeu. Deus te deu coisas na tua mão, Deus te deu dons, Deus te deu família, Deus te deu igreja. Amado, guarda, guerreia, mantém, zela por isso. Veio de Deus para você, veio de Deus. Guerreie as batalhas certas. Foi que Deus gerou no meu coração para falar com a igreja. Eu não sei se tem gente vivendo um momento de decisão, ou vai passar lá na frente alguma coisa. Se Deus deu uma resposta que você não esperava, vai para o joelho e conversa com Ele. Pode ser livramento para a tua vida. A gente tem que estar muito sensível a certas coisas, a certas decisões que a gente toma. Amém ou não amém? Glória a Deus. Você está prestando atenção? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Infelizmente, quando se perde, procura alguém para colocar a culpa. Tudo que é aquilo que vem para nossa mão, que Deus nos dá, as batalhas que a gente tem que guerrear, que Ele permite que você entra, mas Ele está lá com você, Ele garante você, são coisas para te moldar e fazer crescer. Amado, Ele vai entrar contigo e vai sair. Mas quando as coisas acontecem errado, a primeira coisa que acontece quando a gente toma a decisão errada, quando perde uma batalha que Deus falou para você não entrar e você perdeu, é dar desculpa ou colocar culpa em alguém. Foi o que aconteceu com Davi. Vão apedrejar ele, mas todo mundo foi na onda de Davi. Foi porque quis. Era obrigado? Não, não era obrigado, meu irmão. Isso acontece com a nossa vida também. Quando as coisas não dão certo, eu tenho que procurar alguém para chegar e dizer: pô, você é culpado. Amado, presta atenção, tem guerras que você tem que decidir. Você entrou porque você quis. Aí primeira coisa, você vai dar uma desculpa: ah não, mas que aconteceu isso e não sei o que. Aí as pessoas apontam alguém. Amado, ela não tem culpa. Deus te deu o livre-arbítrio para você tomar todas as decisões da tua vida. E a gente tem que estar muito atento. A Bíblia fala que Davi, quando voltou, viu a cidade totalmente destruída, foi levado todo mundo cativo. Primeira coisa que fizeram, apedrejar Davi porque ele é o culpado. Todo mundo procura um santo para bater o pau. É verdade. Como é o nome daquilo de Judas, né? Você procura alguém, meu amado.
Você vai procurar alguém para chegar e justificar a guerra que você perdeu, que não era no fundo nem para você estar ali. Porque guerra que Deus dá, no final vai gerar coisa boa em nome de Jesus. Guerra que Deus dá é porque Ele está construindo algo maior. Guerra que Ele dá porque tem um propósito. Guerra que Deus dá tem uma direção de Deus para guerrear, meu irmão. Tem uma direção dEle. Você está entendendo? Tem uma direção dEle. Eu vou contar aqui uma história de uma mulher. Vem agora na minha mente, abre lá, Josué capítulo 2. Por que o pastor está falando isso? Amado, nós estamos andando num momento mundial, geral, muito sensível. Geral, principalmente para os cristãos, armadilhas, situações, final dos tempos. Amado, saiba onde você entra, saiba como você sai. Cuidado com as guerras. Hoje tudo é relativo. Você pode estar de repente desagradando o coração do Pai, achando que está fazendo a coisa boa. Os planos, o futuro que Deus tem para você, você está desagradando. Você está indo contra a bênção que Deus tem para você muitas vezes, e a gente não se apercebe. Foi o que Davi estava fazendo aqui. A Bíblia fala de Raabe, uma mulher. Josué capítulo 2. Eu vou só ler um pedaço aqui, uma parte, um texto, alguns versículos. Josué capítulo 2. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andrai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti, entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e escondeu-os e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Pula agora lá, versículo 6. Porém eles tinham feito subir ao telhado, os escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os valos, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor, fala comigo, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Até aí. Se você continuar o texto, ela só pede para que Deus livrasse. Eles fazem um trato com ela, e ela pede: o que você quer de nós? Porque Israel ia entrar em Jericó e ia destruir tudo. Ela falou: guarda meus pais, meu irmão e minhas irmãs. Aí esses homens falaram: nós não temos compromisso nenhum contigo, se no dia que nós viermos aqui na janela a qual nós entramos, se você não colocar um fio de escarlate, ou seja, um pano vermelho, nós vamos entrar e vamos destruir tudo. Deus estava dando um sinal para aquela mulher. Esse é o sinal para guardar você. Presta atenção em uma coisa: Jericó existia muralhas ali em volta, e as pessoas naquele tempo moravam em casas em cima dessas muralhas. Eram muralhas largas que dava para passar uma carruagem para guardar a cidade. Ali estava a casa de Raabe, a qual esses espias entraram ali. Entraram naquele lugar através, para conhecer a terra. E Raabe os guardou, os livrou do mal maior, que era o rei de Jericó. Presta atenção, chegou o momento de Raabe decidir a vida dela. Qual guerra que ela assumir, do lado de Jericó ou do lado de Israel? Isso pode estar acontecendo com você e comigo nesse momento. Que lado eu tenho que escolher? Jericó ou Israel? Nós precisamos guerrear as guerras certas, e as guerras certas é Deus que direciona. Ela falou bem claro: bem sei que o Senhor nos te deu esta terra. Ela tinha uma direção de Deus. Ela sabia que lugar ela tinha que ir. E com essa
essa decisão de prostituta da terra, ela passou a ser noiva do Senhor. A linhagem, a genealogia de Jesus está lá, Raabe. Nos Heróis da Fé, Hebreus 11, está lá Raabe. As decisões direcionadas por Deus te dão a vitória, meu irmão. E aquilo que poderia ser ruim para você a vida toda, Deus te coloca no lugar certo, no lugar que vai te dar a vitória, e você vai chegar lá. Nós não podemos ficar no muro, nós não podemos ficar no meio. Ou escolhemos um lado ou escolhemos um outro. Que lado você tem que escolher? O lado que Deus está direcionando a você fazer. Posso escutar vozes, posso escutar amigos, eu posso escutar todo mundo. Deus falou para ir por esse lugar, é por esse lugar que eu vou, em nome de Jesus. É por esse lugar. Pode ficar todo mundo no meio do caminho. O que Davi fez dali em diante? Davi, a primeira coisa que ele fez, ele se levantou, tomou um posicionamento em Deus, não se deixou abater pela situação. A Bíblia fala que ele foi até Abiatar, o sacerdote, colocou a estola sacerdotal, pegou a estola, sabe por quê? Porque ali tinha pedra, chamada Urim Tumim, e pediu, e jogou, e foi ver a resposta que Deus dava para ele. Agora ele estava guerreando a guerra certa. Uma guerra que ele entrou sem direção nenhuma de Deus. Agora eu devo ir lá pelejar contra os amalequitas? Deus falou: vai, que certamente você vai vencer e vai livrar o povo. Presta atenção uma coisa. Assim como Raabe, peça a direção de Deus. Que lado eu vou, Senhor? Amado, pode estar tudo destruído, pode estar tudo quebrado. Eu entrei na cidade, tudo aquilo que eu tinha foi jogado por terra, mas enquanto há vida, há esperança. Tem de bom ânimo, ele venceu o mundo, continua a andar. A Bíblia fala que na caminhada 600 homens foram com Davi, mas 200 ficaram para trás. Mas ele tinha uma palavra de Deus. Foi 400 com ele, porque ele tinha uma palavra de Deus. 1/3 ficou para trás. Ele poderia falar: poxa, não, vou parar. Não, eu tenho uma palavra do Senhor, eu tenho que prosseguir, eu vou lá no meio. Porque, meu amado, quando você rompe, independente daquilo que está acontecendo com você, tudo está acontecendo ao teu redor, pessoas estão parando e você está prosseguindo, lá na frente vai vir um sinal para te dar a vitória. Foi o egípcio. No meio do caminho, pessoas ficando para trás, Deus levanta o egípcio, servo do amalequita. Onde é que está a concentração dos amalequitas? Está ali. Ele foi lá e guerreou no lugar certo. Aqueles que perseveram na palavra de Deus, Deus vai dar sinais no meio dos caminhos. Aqueles que perseveram, aleluia, na direção que Deus dá, independente do que está acontecendo, você acredita, basta um sinal, meu amado. Assim como foi com Raabe, Deus deu um sinal, coloca um pano vermelho, nada vai acontecer com você. Deus está te dando um sinal essa noite. Se você crê, dá um glória a Deus. Eu creio nisso. Deus me dá um sinal. Vai acontecer tudo ao meu redor, vai cair tudo, vai todo mundo parar, mas basta uma palavra, um sinal teu, eu vou até o final. Aquele egípcio que estava no meio do caminho, foi o sinal de Deus. Aonde está? Está lá. Então por que você tem que parar às vezes no momento de guerras que Deus está te dando também? As guerras certas é para serem alcançadas, as guerras certas é para serem avançadas, as guerras certas é para eu chegar até o final. Quando eu tenho uma palavra de Deus, meu amado, pode estar tudo pegando fogo, levaram tudo, quebrou tudo, mas eu tenho uma palavra do Senhor, e eu vou até o final, e eu vou chegar. Os meus olhos podem estar enganados, mas eu vou perseverar, e eu vou vencer em nome de Jesus. Davi perseverou. E eu quero falar isso para você. Independente do momento que você está vivendo, se Deus tem uma palavra para a tua vida, naquele tempo, sabe o que aconteceu? Davi, ele pegou a estola. Era algo que ligava a Deus, porque ele não podia voltar para Jerusalém, o templo, porque Saul estava perseguindo ele, estava no território inimigo. Mas aquilo que ligava a Deus, ele foi buscar e pediu uma direção de Deus. E o que você tem que liga você a Deus? Você não precisa de um templo, você é o templo de Deus.
Você tem a palavra de Deus, você tem a igreja do Senhor, você tem vários meios para você buscar uma resposta de Deus. E na tua caminhada, meu amado, Deus vai te dar sinais, vai te dar sinais, vai te dar sinais, vai te dar sinais. E você vai chegar lá em nome de Jesus. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Presta atenção uma coisa, o sinal veio depois. Muitas vezes você tem que entrar na batalha para você receber a direção. Mas as batalhas certas. Para isso, antes do sinal, para você chegar lá, Davi perguntou a Deus se era certo entrar naquela batalha. Você tem que receber uma direção de Deus antes de você fazer qualquer coisa na tua vida. Se você não tem um hábito, tenha um hábito a partir de hoje. Seja você entrar numa prestação de um armário que você vai comprar para a tua casa, pede uma direção de Deus pelo momento que você está vivendo. Seja você fazer uma inscrição num curso, seja você reunir a tua família, porque aconteceu algo grave, amado, que não vem de você as palavras, que venham do Senhor para as pessoas. Você tem que pedir uma direção, você tem que se acostumar com isso. Deus, posso ir? Você vai sentir no coração Deus falar com você, então vai. No meio do caminho o Senhor vai dar toda a direção para a honra e glória do nome dEle. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio nisso, porque Ele guerreia as nossas guerras, e quem crê dá glória a Deus. Eu creio, meu irmão. Agora o Davi, que seria rei, estava na guerra certa. Davi saiu da guerra errada, sem direção nenhuma. Ele estava na guerra certa, porque ele pediu uma direção do Senhor. E quando você pede uma direção do Senhor, não é para parar no meio do caminho, mesmo que as pessoas parem, mesmo que as pessoas não aguentem, mesmo que as pessoas lancem palavras para você parar. Amado, eu tenho uma palavra. É isso que você tem que acreditar, é isso que você tem que guardar no coração, é isso que você precisa, em nome de Jesus. Fiquem de pé nesse momento. Aleluia. Se Deus te deu uma palavra lá atrás, meu amado, Ele é fiel para cumprir. Se Deus te deu uma palavra que a tua família toda é do Senhor, Ele vai cumprir. Mas presta atenção nos sinais. Entra na guerra, porque essa peleja é boa, mas espera no momento certo. A Bíblia fala que Davi não foi de qualquer jeito, ele foi no crepúsculo da noite, ele esperou escurecer. Não é de qualquer jeito, mesmo Deus dando um sinal para você. Espera o sinal de Deus. Ai, eu vou, mas espera a noite. Isso no caso dele da guerra. Tome um posicionamento de Deus hoje. Batalhe as guerras certas. Presta atenção em tudo que está acontecendo. Tome as decisões corretas, sem influência de nada, porque o maior influenciador na vida de um crente é o Espírito Santo de Deus. É Ele que direciona tudo. É Ele que tem que te dar a paz do dentro do teu coração. É Ele que vai falar com você. Coisas que vão fora da palavra, meu amado, nem tenta. Foi o que Davi fez. Como é que ele vai brigar com o irmão? Como é que ele vai entrar em guerra com aquilo que ele ia tomar? São coisas que nem na Bíblia vai falar para você matar um irmão. Que Deus abençoe a todos. Eu creio que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Vem para cá, Ministério de Música. Pode subir. O Senhor está falando que quer guerrear as suas guerras essa noite. Se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, Deus está falando: eu quero guerrear as suas guerras. Eu quero fazer você uma nova pessoa. Eu quero começar a dar direção nos teus passos. Você não vai guerrear guerras vãs, guerras que não vão chegar a lugar nenhum. Porque as guerras que eu vou te dar são guerras certas, que vão fazer você crescer. Você vai ser rei e sacerdote. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo? Todos são de Jesus. Todos são. Recebe essa palavra no teu coração. Começa a falar com Deus. Eu vou te dar esse tempinho para você falar com Deus. Começa a falar com Deus. Senhor, mostra para mim. Dá direção aos meus passos. Dá direção no meu ministério.
dá direção no meu trabalho, dá direção no meu casamento, para que eu não entre numa guerra com o meu esposo, com a minha esposa, que não vão me levar a lugar nenhum. Dá uma direção que eu vou fazer com o meu filho. É uma guerra, aleluia. Mas Senhor, o Senhor falou para fazer isso, dá um sinal. Deus vai te dar toda a direção em nome de Jesus essa noite, e vai te dar as estratégias para você chegar lá. É no crepúsculo da noite, é de dia, é no dia tal, é no momento que ele está sentado, eu vou conversar com ele. É no momento de Deus que ele vai te dar em nome de Jesus. Eu quero te chamar aqui na frente em nome de Jesus. Eu sei que tem gente aqui na igreja, amado, é impossível você ser crente e não ter um desafio. É impossível você ser um cristão no mundo de hoje, você não ter uma peleja, um desafio, uma batalha diária. É impossível, é impossível. Uma é a própria carne, então você está guerreando com ela todos os dias. Mas você tem as suas pelejas de casa, você tem as suas pelejas no teu trabalho, você tem as pelejas, as lutas diárias na tua mente, no teu coração. Eu quero te chamar aqui em nome de Jesus, que Deus vai começar a direcionar a tua vida de uma forma diferente. Sai do seu lugar agora em nome de Jesus. Deus vai te dar sinais de decisões, de lugares que é para você entrar, que lugares que não é para você entrar, de lugares que é para você fazer alianças, de lugares para você não fazer aliança. Deus vai te dar isso essa noite, eu creio em nome de Jesus. É o que eu tenho pedido a Deus, meu amado.